Olá, colegas, vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos tratando da Lei de Responsabilidade das Estatais, a Lei 13.303, publicada no finzinho de junho e em vigor a partir de 1º de julho de 2016. Hoje nós vamos tratar da abrangência desta lei. A abrangência, vocês vão perceber que o legislador tentou pegar todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, de União, Estados, DF, município. Ou seja, todos os casos em que o Estado vai atuar como empresário. Porque nós citamos na aula passada rapidamente, você deve lembrar, que a administração indireta dos entes é composta de autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de economia mista. As autarquias exercem atividades típicas de Estado, as fundações atividades de interesse do Estado, e essas duas normalmente são de direito público, com alguns casos excepcionais de fundações de direito privado. Agora, as empresas públicas e sociedades de economia mista trazem o Estado empresário. E a doutrina diz que elas podem ser de dois grandes grupos, as que prestam serviços públicos e as que exploram atividades econômicas. Essa doutrina sempre me causou uma estranheza, porque quando você pega, por exemplo, uma típica prestadora de serviço público, como por exemplo é o caso dos Correios, uma empresa pública que presta um serviço público, como é o caso da Infraero, que também presta um serviço público, você percebe que essas instituições lucram, atuam no mercado econômico. Ora bolas, isso não é uma atividade econômica? Bem, a lei agora vem a deixar claro que sim, ela fala em atividade econômica, quer de prestação de serviço público, quer de alguma outra coisa. Então, no final das contas, essa alguma outra coisa é normalmente ligado à comercialização de bens e por aí vai. Mas a ideia é que isso tudo é sim atividade econômica e vai estar sim sujeita essa atividade aos ditames da lei. Eu costumo dizer que o legislador fez isso aqui, está tudo dominado, está tudo no meu âmbito. Essas regras restritivas que nós vamos criar, tão importantes para o país, vão valer para todas essas instituições. Então vamos ler o artigo 1º da lei. Eu peço que você acompanhe meus vídeos com um Vadmec ou com um computador ligado aí no site do Palácio do Planalto, Acesse os sites que tragam essas legislações para que você possa acompanhar direitinho. Vou tentar em alguns vídeos mais à frente mostrar o próprio dispositivo. Mas por enquanto, vamos da maneira tradicional ler o artigo 1º da lei. Veja o que é que ela diz. Esta lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista de União, Estados, DF, municípios. Fundamental. A regra que nós utilizávamos, a lei que nós utilizávamos em direito administrativo para pegar definições de empresa pública, sociedade de economia mista, era o Decreto-Lei 200 de 1967. Ele continua lá em vigor, mas é muito importante perceber que algumas coisas foram mudadas aqui e que lá o Decreto-Lei 200, ele é um decreto criado para a administração pública federal, apesar de nós usarmos o conceito de maneira semelhante nas outras esferas. Aqui não. A lei não é só federal, que é aquela lei que vale só para a União. É uma lei nacional, vale para todas as esferas. Então, todos os casos de Estado empresário estão disciplinados nesta lei. Mas a lei, de uma maneira até, de certa forma, redundante, continua dizendo o seguinte, que vai englobar todo mundo, que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Vejam, atividade econômica de prestação de serviços, mostrando que aquela dicotomia não faz mais sentido. Continua dizendo, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Vejam só, há um parâmetro que o Supremo Tribunal Federal sempre utiliza quando vai analisar benefícios dados a entidades que integram a administração pública, que é evitar a concorrência desleal. Não se aceita que você dê um benefício, por exemplo, ao Banco do Brasil para que ele concorra com os bancos privados. Então, quando o Estado atua em regime de concorrência, as restrições são maiores. Entretanto, quando é o caso de monopólio em que não há concorrência, ora, isso não significa que a entidade estará solta na buraqueira. Ela vai também, nesse caso, mesmo sendo monopólio, se submeter às regras desta lei, como diz o artigo 1º do próprio dispositivo. Além disso, é bom que a gente perceba aquela restrição que eu citei com muita ênfase no vídeo passado, que eu disse, olha, aqui é excepcional.
O Estado só pode explorar uma atividade econômica nesses casos de segurança nacional de relevante interesse coletivo. Vejam que nesse contexto a lei mudou até a definição de empresa pública, porque na definição antiga do Decreto-Lei 200, lá no artigo 5º, se falava em empresa pública, aí se dizia que ela é criada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Olha que expressão light. Conveniência administrativa, o que abria espaço para que governantes que querem, esses estatólatras, né, que querem o Estado atuando em tudo quanto é seara, explorassem a atividade econômica, mesmo sem ser nos casos previstos na Constituição. Atualmente não. Atualmente tem que ser atividade econômica somente nos casos em que haja esse relevante interesse coletivo ou esse imperativo de segurança nacional. Então veja, o próprio conceito foi alterado. Então veja, em primeiro lugar, se é empresa pública, se é sociedade de economia mista, se é subsidiária, não importa. Todos vão estar sujeitos a esses ditames novos dessa lei, ditames esses que nós vamos continuar a explorar no vídeo subsequente. Até lá, bons estudos, tchau, tchau.